Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem. Todo mundo com bastante saúde. A gente está aqui hoje para mais uma aula de informática. Na aula de hoje, a gente vai revisar a aula passada e vamos seguir com o nosso conteúdo, certo? A gente teve aí uma pausa, né? Um feriado no meio disso tudo e a gente está aqui hoje e vamos revisar tudo para ficar tudo bem claro, bem visível na nossa cabeça. Lá na página 59, a gente começou a falar sobre as apresentações eletrônicas. Se vocês se lembram bem, apresentações eletrônicas são documentos, né? São arquivos que a gente utiliza para nos ajudar em apresentações. Então, a gente utiliza uma apresentação eletrônica da mesma forma que a gente utilizaria uma cartolina. Quando a gente vai apresentar um trabalho de colégio, ou apresentar uma história, ou apresentar um produto, a gente tem a opção de apresentar utilizando uma cartolina para nos auxiliar na apresentação. Da mesma forma, se a gente optar por uma opção mais tecnológica, mais moderna, a gente pode utilizar a apresentação eletrônica. E aí, quais seriam as vantagens de utilizar uma apresentação eletrônica no lugar de uma cartolina? São os recursos que o computador, né, que o programa de computador oferece, que a cartolina não ofereceria. Coisas que a gente pode inserir na nossa apresentação que não seria possível utilizando uma cartolina, ou que a gente ia precisar de outros recursos, e a gente vai ver isso mais para frente. E aí, falando de apresentações eletrônicas, a gente precisa falar como que a gente cria uma apresentação eletrônica? Utilizando um programa de apresentações eletrônicas, que no caso, o programa que a gente escolheu é o PowerPoint. E por que eu digo que a gente escolheu? Porque existe mais de um programa de apresentação eletrônica. Porém, o PowerPoint é um dos mais utilizados no mundo inteiro, justamente por fazer parte do pacote Office, que é aquele pacotinho de programas que a gente já viu, que é da empresa Microsoft, que tem os programas mais utilizados ao redor do mundo, justamente porque já vem instalado no nosso computador. E aí a gente estava falando sobre as vantagens de utilizar uma apresentação eletrônica no lugar de uma cartolina. E aí eu falei para vocês que uma das vantagens de utilizar uma apresentação eletrônica são os recursos que a gente consegue utilizar com o computador que não seria possível utilizar na cartolina, lembra? E que recursos são esses? Bom, na cartolina a gente tem a opção de fazer uma cartolina usando texto e imagem, que são as opções que a cartolina oferece. Se a gente precisasse utilizar outro recurso, como som, vídeo, tabelas e outras coisas, a gente ia precisar de outros equipamentos, como uma televisão com DVD ou com pendrive, um som, um rádio, e aí só a cartolina não daria conta. Com a apresentação eletrônica, a gente pode inserir som, vídeo, imagem, gráficos, tabelas, textos, desenhos e muito mais, só utilizando o mesmo arquivo, sem precisar de outros recursos. Então, essa é uma das principais vantagens da gente utilizar uma apresentação eletrônica. E por que a gente utilizaria? Por que isso é importante? Porque são esses recursos, essa diversidade de coisas que a gente pode incluir numa apresentação que faz ela ficar mais interessante, mais chamativa, mais completa. Uma apresentação que tem só texto, se for muito longa, é capaz de ficar entediante, chata, ou deixar de apresentar alguma coisa. Por exemplo, se você estiver falando sobre o corpo humano, fazendo uma apresentação sobre o corpo humano, você acha que seria mais completo eu só fazer uma apresentação utilizando só textos na minha apresentação, ou uma apresentação com texto e imagens? Com texto e imagem, né? E aí, se eu pudesse colocar um vídeo passeando pelo corpo humano, ou um vídeo de um médico falando sobre aquilo que eu tô apresentando, com o vídeo ficaria mais. Se eu pudesse, além disso tudo, colocar um áudio
de alguém que já sofreu de alguma doença que eu esteja apresentando, ou de algum outro médico falando sobre aquela experiência de ter, por exemplo, se eu estivesse falando sobre a catapora, eu poderia apresentar só o texto com foto das pintinhas pelo corpo, um texto com foto e um vídeo de um médico falando sobre a doença, ou ainda um texto, fotos das pintinhas pelo corpo, vídeo de um médico falando sobre a doença e um áudio de alguém que já teve catapora falando o que sentia e como é que foi essa experiência de ter catapora. Essa última opção, com todos esses recursos, não seria muito mais interessante do que eu só apresentar um texto? É por isso que os recursos do PowerPoint são tão interessantes. E aí, lá na página 60, a gente tem aqui, ó, a barra de formatação do PowerPoint, certo? Assim como a gente tem no Word, no Excel, no PowerPoint a gente também tem uma barra de formatação, porque o nosso PowerPoint é dividido em duas partes. A parte em branco, onde a gente vai criar nossos slides, e a nossa barra de formatação. A gente já viu também que cada slide é correspondente a uma cartolina, certo? Então, cada slide apresenta uma divisão do nosso arquivo como um todo. A gente vai ir mudando de slide para slide ao longo da apresentação, mas cada slide seria uma divisãozinha, uma pequena pausa. Então, a gente tem a divisão onde embaixo temos os slides em branco e em cima a gente tem essa partezinha aqui que é a barra de formatação. E hoje a gente vai aprender a inserir mídias, a inserir esses recursos disponíveis, certo? Então, aqui, ó, mídia é a forma de deixar o seu slide personalizado e dinâmico, ou seja, mais interessante, colocando músicas, vídeos e imagens. Os botões mais utilizados são os destacados abaixo. Então, aqui, ó, a gente tem a barra de formatação. Vou tentar colocar para vocês bem visível. E cada partezinha dessa aqui de cima, ó, tá vendo? É uma guia de formatação diferente. Lá onde está escrito página inicial, inserir, design, transições, animações. Isso daqui são divisões, porque a nossa barra de formatação ela tem muitas opções. Então, essas opções são agrupadas e divididas em guias, que são uma espécie de pastas. Cada vez que você abre uma guia, você vai abrir um leque de opções para você formatar o seu PowerPoint. E aí, quando você quer abrir uma opção que não tem nessa guia, você tem que ir para outra guia para tentar procurar aquelas opções de formatação. Então, na página inicial, a gente tem aquelas opções de mudar a cor, de mexer no texto como um todo, né? Mudar a cor, fonte, tamanho, cor da letra, essas coisas. Na guia do lado da página inicial, a gente tem a guia Inserir, que é justamente onde a gente vai clicar para inserir os diferentes recursos que a gente pode utilizar na nossa apresentação eletrônica. E aí a gente tem, ó, vou ler para vocês e vocês vão acompanhando no livro. Um do lado do outro, tabela, imagem, clipart, instantâneo, álbum de fotografias, formas, smart art, gráfico, caixa de texto, cabeçalho e rodapé, word art, data e hora, número de slide, objeto, equação, vídeo e áudio. Então, tudo isso são coisas que a gente pode inserir. O que a gente vai utilizar mais é tabela, imagem, clipart, formas, gráficos, caixa de texto, word art, cabeçalho e rodapé. E aí, data e hora também pode ser. Agora eu vou explicar para vocês que clipart são pequenos desenhos que já tem no PowerPoint disponíveis para você utilizar. Você pode utilizar imagens da internet, mas caso você não tenha internet, o próprio programa já disponibiliza um conjunto de imagens que você pode utilizar, certo? Formas podem ser geométricas, mas também tem outras formas, como estrelas, corações, faixas, que você também pode incluir. Gráfico,
aqui no gráfico, ele já está exemplificando no próprio ícone o que é um gráfico, que é uma maneira visual de você apresentar quantidades, porcentagens. Então, os gráficos. Word Art, que são letras personalizadas que você pode colocar em títulos e subtítulos. Cabeçalho e rodapé, que são anotações que você pode colocar em cima e embaixo. Cabeçalho quando é em cima e rodapé quando é embaixo da sua apresentação eletrônica. Data e hora, caixa de texto, que são pequenos textos que você pode incluir na sua apresentação. Então, cada opção dessa que você clicar, ele vai te permitir inserir um recurso diferente. Então, aqui, ó, imagens. Cadê? Imagens. São fotos que você já tenha salvo no seu computador. Instantâneo, você vai ver que tem uma câmerazinha aqui, ó, que é para você tirar fotos utilizando uma câmera. Clipart, né, que já são as imagens que o próprio programa te oferece. Data e hora, você pode colocar data e hora. Então, são muitos recursos. Temos a opção vídeo e áudio. Então, se você tem um vídeo ou um áudio salvo no seu computador e você clicar em cima, você consegue inserir. E aí, aqui, ó, vocês vão ver que temos 3 barras de formatação diferentes, porque são 3 versões diferentes do PowerPoint, mas vocês vão perceber que elas são bem similares e que se você aprende a mexer em você vai ter muita facilidade de mexer em qualquer versão do PowerPoint. Agora, lá na página 60, vamos ler a dica importante? Tome cuidado se a sua apresentação for pública ao pesquisar imagens na internet para ilustrar seu tema. Atente-se à questão dos direitos autorais. Então, isso daí é uma questão importante. Na próxima aula, a gente vai ver ícone por ícone, bem detalhadinho, todas essas opções que a gente tem na parte de inserir mídias, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Semana que vem a gente se vê de novo. Tchau, tchau!